A grande profecia não é sobre o Percy? A Thalia agora é a grande vilã da história? A série por acaso pegou um rumo totalmente diferente dos livros? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, uma coisa que irritou muitos fãs de Percy Jackson, né, nessa última temporada, foi que alguns episódios antes, naquele momento de cenas do próximo capítulo, eles revelaram o maior plot twist do livro do Mar de Monstros, que é justamente o retorno da Thalia, né? Porque no livro, eles não esperavam que o Velocino de Ouro fosse funcionar tanto, ao ponto de não só curar o pinheiro da Thalia, como também trazer ela de volta à vida. Eu lembro, o último capítulo ali da história, as últimas páginas do livro, o Percy ele acorda de manhã ali, bem na madrugada, bem no nascer do sol ali, por conta do Grover chamando ele, dizendo que alguma coisa aconteceu enquanto a Annabeth estava tomando conta do Velocino. Aí o Percy ouve o nome da Annabeth, já sai correndo ali, porque ele é gado demais da menina ali, né? Aí chega lá, descobre que a Thalia tá viva, tem a menina ali que se apresenta também, eles descobrem que a Thalia acabou voltando por conta do Velocino. É aquele momento, tipo, final apoteótico, nível pós-crédito da Marvel, praticamente, né? Inclusive, tem um detalhe que, tipo, eu tava lendo o livro, eu lembro que eu tava lendo o livro, aí sabe quando, de repente, por acidente, as páginas acabam caindo, né? Você acaba avançando umas páginas, e quando você, antes que você possa voltar pra onde você tava, você acaba vendo alguma frase ali que meio que dá um spoiler ali do que tá vindo pro futuro. É exatamente isso que aconteceu. Eu ia voltar, aí eu vi, eu sou Thalia Grace, filha de Zeus. Pô, eu peguei o spoiler, porque é a última frase ali do filme, do livro, praticamente, né? Então eu peguei um spoiler ali. Mas enfim, é só curiosidade, né? Só que assim, apesar de ter entregado esse plot twist, a série, ela deu um outro plot twist que não tem nos livros e que pode dar uma certa bagagem ali também para a próxima temporada que já está prevista para esse ano ainda de 2026. A gente vai comentar um pouco sobre o que a gente pode esperar sobre essa nova temporada também, o que pode acontecer com essa mudança que eles trouxeram para a série, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Lembrando que a gente não só bateu uma meta de 2.500 inscritos antes do final de 2026, como a gente ultrapassou, antes mesmo de colocar uma nova meta, a gente já chegou nos 3.000 inscritos e eu agradeço muito por isso e vamos fazer com que esse canal cresça mais ainda. A nova meta agora é 4.000 inscritos antes do final de 2026. Já chegou aqui em 3.000 fácil, vamos chegar em 4.000 fácil ali também. Então, 4.000 inscritos antes do final de 2026. Eu conto muito com vocês para que a gente possa crescer mais ainda também. Então, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos e deixa o seu like, estejam em curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora falar sobre o que a gente pode esperar dessa nova temporada de Percy Jackson. As Crianças Proibidas. Antes de mais nada, vamos recapitular alguns pontos bem importantes para dar uma contextualizada desse universo, do que a gente pode esperar, inclusive, para a próxima temporada, né? Inclusive, eu já fiz um vídeo específico só sobre isso, mais detalhado, que eu vou deixar separado no card aqui para vocês, né? Mas, em resumo, as Crianças Proibidas são praticamente filhos dos três grandes ali, que prometeram que não teriam mais filhos semideuses, né? Que são Zeus, Hades e Poseidon. Por quê? Por conta dos eventos da Segunda Guerra Mundial, que no universo de Percy Jackson não se trata apenas de uma questão de conflito geopolítico ali, mas acaba sendo uma grande guerra entre os seus filhos. De um lado, os filhos de Zeus e Poseidon, e do outro, os filhos de Hades. E como eles eram incrivelmente poderosos e quase acabaram com o mundo ali, os três grandes prometeram que não teriam mais filhos semideuses ali. Eles fizeram um juramento pelo rio Estige, que é tão relevante, tão importante, quanto o juramento de Mindinho ali também, né? Tanto que se você quebra esse juramento, coisas ruins acontecem. Não necessariamente com você, mas com os outros ao seu redor, com as pessoas que você gosta ali também, né? Então já colocou esse climão ali entre eles. A Grande Profecia. Como o Poseidon disse no final dessa temporada, né, existem poderes que são maiores que os próprios deuses, e um deles seria justamente o destino. Então não importa o fato de que os três grandes fizeram esse juramento do rio Estige, porque já estava rolando aquilo que eles chamavam de a Grande Profecia, que praticamente estava dizendo que um dia o filho de um desses três grandes ali, quando chegasse aos 16 anos de idade, seria responsável pela destruição ou a salvação do Olimpo, né? Então já meio que criou esse climão ali também, porque eles acabaram de fazer um juramento de não ter mais filhos, mas veio uma profecia dizendo que eles vão ter um filho ali, um deles vai ter um filho, que vai praticamente decidir o destino de toda a existência ali, né?
E algumas décadas depois, né, o primeiro dos deuses ali que quebrou esse juramento, para surpresa de 0 pessoas, foi justamente Zeus, que é praticamente um Mister Catra ali da mitologia grega. Ele tem filhos a rodo ali também, né? E a partir daí nasceu a sua filha Thalia Grace. Só que como seu pai era ausente e a sua mãe tinha problemas com bebidas ali, a menina acabou fugindo de casa. Nisso que ela fugiu de casa, ela acabou se encontrando com outro semideus ali, que no caso era o Luke Castello, né? Depois os dois juntos se encontraram numa outra semideusa, que no caso era a Annabeth, né? Que na época só tinha 7 anos de idade ali. E os três juntos acabaram encontrando o Grover, né? O sátiro, que levaria eles para o acampamento meio-sangue. Só que assim, um semideus, principalmente quando vai ficando mais velho, tem um cheiro que chama muita atenção de monstros. 3 semideuses juntos chama mais atenção ainda, e um deles sendo filho de um dos 3 grandes chama mais atenção ainda. Então estavam sendo seguidos por uma ordem de monstros ali até o acampamento. Foi nisso que a Thalia decidiu ficar para trás para poder dar conta desses monstros, enquanto o Grover levava os outros 2 para o acampamento em segurança. E nos seus últimos momentos de vida, né, porque afinal de contas era um exército praticamente, né, ela não daria conta de todos eles ao mesmo tempo, né, Zeus acabou poupando a vida dela, por assim dizer, né, transformando ela num pinheiro, e esse pinheiro criou uma barreira mística ao redor do acampamento que proibia a entrada de monstros imortais sem a autorização dos campistas ou dos próprios deuses. A mudança da série. Bom, beleza, isso aí já tinha sido contado assim por relance na série, né, principalmente na primeira temporada e relembrada nessa segunda também. Só que no final aí, no último episódio, a gente teve uma grande revelação que não existe no livro, que não teve essa questão da Thalia. Tudo bem, teve o sacrifício dela ali para poder proteger os seus amigos, né, enfrentar os monstros, só que não tinha uma horda de monstros como era dita no livro. Na verdade, eram apenas as fúrias que estavam seguindo eles, né? E diferente do que foi mostrado, né, explicado ali, elas não estavam atacando, elas estavam querendo conversar justamente com a Thalia. E pelo que foi mostrado ali, as fúrias tinham sido mandadas ali pelo Hades justamente para revelar sobre essa questão da grande profecia, né? E o que acontece? Zeus aparece ali, ele intervém, ele pulveriza as fúrias, né? E tenta dialogar nada, né? E meio que exige da Thalia o fato de que ela precisa estar do lado dele ali também, né? Tipo, afinal de contas, ela estava perto de fazer 16 anos ali, estava chegando perto dessa idade perigosa da grande profecia, né? E, obviamente, ele estava com medo da Thalia ser justamente a heroína da profecia que acabaria com o Olimpo ali, né? Então, para tomar as devidas precauções, Zeus acabou transformando ela numa árvore. Então, não foi meio que um momento de clemência, de misericórdia pelos momentos finais do sacrifício de sua filha, mas sim uma precaução para garantir que ela não destruísse o Olimpo e, consequentemente, ele mesmo. E apesar de ser bem diferente do livro, ainda assim faz bastante sentido essa mudança, porque primeiro, combina muito com a personalidade dos Zeus, né, tanto nos livros quanto também na mitologia grega original, e cria uma camada a mais para a personagem da Thalia ali também, né, que ela vai ganhar um pouco mais de destaque, principalmente na próxima temporada, né, justamente por ser esse momento de tensão dela de ser possivelmente a heroína da profecia, que é algo que existe também no livro, só que com uma pequena diferença, porque no livro, se eu não me engano, ela devia ter ali por volta dos 12 ou 13 anos, quando se transformou num pinheiro, né? Só que se isso não tivesse acontecido, ela era pra ter já perto da casa dos 20 anos, depois que ela saiu da árvore, né? Só que, de acordo com o que foi explicado, é como se ela tivesse envelhecido ali, só que de uma forma bem mais devagar, né? Então, ao invés de sair perto dos 20 anos dentro da árvore, ela estava perto dos 16, que era justamente a idade de que a profecia avisou que ia acontecer essa escolha de salvar ou destruir o Olimpo, né? Aqui na série não, ela estava perto dos 16 anos quando virou uma árvore, e ao invés de envelhecer devagar, ela congelou ali, que nem o Capitão América, e saiu ali da árvore perto de fazer 16 anos também, não? Então já saiu com essa tensão, começou com a tensão e trouxe essa tensão de volta ali também. Zeus tentou tirar ela do jogo ali, né? Mas não deu certo, trouxeram ela de volta pro tabuleiro. Sem contar que a própria trama do Mar de Monstros ganha um pouco mais de tensão, porque além de usar o Velocino para tentar trazer o Cronos de volta à vida, meio que o próprio Cronos já estava planejando usar esse Velocino no pinheiro da Thalia, porque ele queria justamente a Thalia do seu lado, porque se afinal de contas tem a grande profecia de que um dos filhos dos 3 grandes seria responsável pela destruição ou a salvação do Olimpo, e o Cronos queria justamente a destruição do Olimpo, nada mais justo que tentar trazer alguém pro lado dele, né? Da mesma forma que ele tentou fazer várias
vezes com Percy até agora na série e também nos livros. Agora, a Thalia, principalmente depois desse momento, onde ela foi transformada num pinheiro apenas para ser eliminada do jogo ali, por uma questão de precaução, Zeus fez isso sem pensar duas vezes ali, né? Isso fez com que pudesse alimentar mais ainda esse ranço da menina pelo próprio pai ali, da mesma forma que ele fez com o Luke, pelo ranço que ele tem pelas divindades e, consequentemente, o próprio pai também, né? Fazendo com que pudesse pegar a Thalia e colocasse ela do seu lado, ou seja, a sua campeã, como o Kiron falou ali no final da temporada. E como eu falei, isso traz mais camadas para personagem, porque agora entrando aqui no mérito do terceiro livro, né, que é a Maldição de Titã, que vai ser adaptada para a terceira temporada, né, a Thalia, ela tem uma participação mais relevante, ela é quase meio que a nova protagonista dessa história aqui, ela entra pro grupinho do trio ali, que o trio da principal seria Percy, Annabeth e Grover, aí a Thalia entraria, seria meio que transformando um quarteto ali, por assim dizer, né, e ela tem uma participação muito relevante na trama inteira aqui também, e meio que tem essa troca de farpas entre ela e o Percy ali também, né, tipo, sabe aquele tipo de amigo que se zoa e se provoca, assim, insulta o tempo todo, mas sem perder a amizade? É quase aqui, só que, tipo, além dos insultos, e além de soltar faíscas, metaforicamente, eles soltam faíscas literalmente e quase saem no soco. Tem uma cena, inclusive, no livro, que os dois começam a se provocar, a Thalia lança um raio no Percy, o Percy dá uma pancada de água nela ali também, os dois podiam começar uma briga que destruiria a floresta inteira ali, né? E é muito bom esse momento, né? Que muita gente tá esperando pra ver na próxima temporada, inclusive, né? E tipo assim, essa intriga deles ali é principalmente pelo fato dos dois serem filhos justamente de Zeus e Poseidon, dois dos deuses mais poderosos do Olimpo, que por sinal também possuem uma certa rivalidade entre si, uma certa intriga entre os dois. Então meio como se fosse uma espécie de intriga genética que os dois têm ali justamente por conta dessa herança divina. E a série tem chance de trazer mais camadas para essa intriga, além dessa questão genética divina ali, né? Primeiro por conta da Annabeth, né? Eu não vou entrar em méritos aqui sobre a participação da Annabeth no livro, porque senão pode trazer spoilers caso a pessoa não tenha lido o livro, vai ler ali também para entender melhor, ou espera ter o lançamento da nova temporada, né? Mas a Annabeth tem um papel fundamental aqui também, que poderia servir para essa intriga entre a Thalia e o Percy ali também, né? Porque primeiro, como foi mostrado na temporada, né? Tem essa questão da Thalia ter que se dividir entre escolher ficar do lado da Annabeth, que é amiga dela, ou ficar do lado do Luke, que também é amigo dela, né? Então ela tem que se dividir para escolher qual dos lados dos amigos dela ela vai escolher, como também a Annabeth é uma peça-chave para a relação dos dois ali, né? Porque a Thalia vê ela com a sua irmãzinha mais nova, né? E o Percy, como eu falei, é super afim da Annabeth. Então, com certeza, os dois vão entrar em atrito ali, justamente pensando no melhor da Annabeth ali, meio que aquela famosa intriga de melhor amiga versus namorado, praticamente, sabe? E é claro também é o ponto principal, que é justamente o fato da Thalia ter um ranço gigantesco com o pai dela, porque antes era um ranço só pelo fato dele ter saído para comprar cigarro. Agora é justamente pelo fato do Zeus ter praticamente matado ela ali, né? Então esse ranço vai ser alimentado ao longo dessa trama também. O Percy provavelmente ele vai tentar convencer a Thalia de que, apesar de Zeus estar errado, ele não pode simplesmente se aliar ao Cronos, porque ele é pior ainda. O Percy tem muito ranço do seu pai e também dos outros deuses ali também, mas ele não foi pro lado dos vilões, porque ele sabia que Cronos seria pior. Então vai tentar meio que convencer a Thalia a não ir pro lado do Luke, só que a Thalia tem esse ranço gigantesco ali também, então vai criar mais intriga, vai criar mais tensão ali, principalmente para quem não leu os livros, porque tirando isso é bem capaz da trama, da franquia, seguir meio que o mesmo caminho ali, né? Mas para quem é novo, para quem tá conhecendo Percy Jackson a partir da série, vai causar uma tensão gigantesca ali, vai fazer com que as pessoas realmente fiquem presas à trama ali, e isso que é bem interessante. E isso é legal, porque eles meio que trazem, de certa forma, essa relação da Thalia com o pai dela, desse ranço que ela tem, meio que aumentando a tensão da possibilidade de ela acabar se aliando ao Luke ali, né? Só que não é tão bem aproveitado, é muito superficial ali nos livros, né? Tanto porque nesse livro em questão, né, tem uma nova profecia, né? Porque sempre que tem uma missão ali, tem uma profecia para guiar os semideuses ali, né? E não vou entrar em méritos aqui, mas praticamente um dos versos da profecia ali, meio que diz que teria sim essa intriga de um pai tentando eliminar seu filho ali, né? Em alguns momentos realmente se pensa que por conta de Zeus querendo eliminar Thalia para evitar que a grande profecia se concretizasse e ela destruísse o Olimpo ali, né? Então acaba sendo um elemento
que meio que contribui para essa construção ali. Só que, como eu falei, no livro acaba sendo uma coisa mais superficial, e agora na série eles têm a oportunidade de pegar esse verso da profecia e amplificar mais ainda, colocar mais tensão em cima disso. Tipo, pô, a Thalia tá pra fazer 16 anos, ela pode ser a pessoa da profecia ali também, né? Então, como é que vai funcionar as coisas ali, né? Então, acho que vai aumentar mais ainda essa tensão e também, como eu falei, criar mais camada pra personagem. Bom, isso tudo é o mais relevante que a gente podia teorizar aqui, baseando no final dessa temporada e também no que foi mostrado nos livros de Percy Jackson, que quem leu já sabe mais ou menos o que pode se esperar ali, também se especular do que pode acontecer. A terceira temporada já está prevista ainda para esse ano de 2026, embora não tenha uma data 100% definida, mas se baseando pelas temporadas anteriores, é bem capaz de ser mais ali pro final do ano, sabe, né? Tipo, dezembro, perto da virada do ano, começar em dezembro e terminar em janeiro ali. Muito provavelmente vai seguir nesse esquema, até também porque o pessoal de Percy Jackson claramente quer evitar de cometer o mesmo erro que Stranger Things, que é esperar 10 anos entre cada temporada, porque quer aproveitar enquanto os atores são mais jovens possíveis ali também, né? Porque, olha só, de uma temporada pra outra, a criançada já cresceu ali, deu uma espichada, né? O Walter Scoble principalmente, né? Então tem que aproveitar enquanto eles são jovens ainda e dá pra aparentar a idade que os personagens têm ali, né? Mas é isso, até esse atual momento não existe uma data confirmada, 100% confirmada, mas a previsão é que Percy Jackson volte ainda em 2026, adaptando A Maldição do Titã, que é o livro que muita gente curte ali da franquia, é o favorito de muita gente. E vocês, o que vocês acham que vai acontecer nessa temporada? Concorda comigo com essas mudanças? Que vai ter um peso maior pra Thalia ali também nessa história? Ou você não curtiu, preferiu que seguisse igual como é no livro, sendo daqueles fãs hardcore que não pode mudar uma vírgula, que automaticamente já estragou toda a obra? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de Percy Jackson, que é fã de mitologia, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal, que agora a meta é de 4.000 inscritos antes do final de 2026. E também ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!